Olá pessoal, vamos aí dar início à correção de umas questões. Hoje será uma só, mas eu vou vir corrigir aqui outras questões, tanto da banca Consulplan, para o concurso de Friburgo, como também para esse concurso da INCA para processo seletivo, para que você possa vir fazer o curso de técnica de radioterapia lá, tá? Meu nome é Alessandro Barros e vamos lá para a nossa questão. A questão diz o seguinte: IBGP INCA 2019, processo seletivo de radioterapia. Os filmes radiográficos são processados através de dois sistemas, manual e automático. A primeira etapa chama-se de revelação e os dois sistemas sobre a etapa de revelação analisa as seguintes opções. A gente sabe do processo, né? Pode ser manual automático. O processo manual ele é feito em 5 etapas: revelação, interrupção, enxágue, fixação, lavagem e secagem. O processo automático ele é feito em 4 etapas: revelação, fixação, lavagem e secagem. Ok? Então ele está dando algumas afirmações ali sobre esse processo. A primeira pergunta é a afirmativa, ele diz o seguinte: quanto menor o pH, mais ácido a solução. Mais rápido será o processo de redução química e maior o contraste da imagem. B. 2. Quanto maior a temperatura do revelador, mais rápido ocorrerá o processo de redução química. 3. O agente endurecedor que compõe o revelador é responsável por retardar o inchaço de emulsão, sendo geralmente utilizado o glutarodeído. Através dessas proposições, ele pergunta quais estão corretas: a 1, 2 e 3, somente a 2, somente a 2 e 3, somente a 1 e 2. Primeiro vamos fazer um resumo do que é, né, esse processo que ele fala. Processo de revelação de fios analógicos automáticos. Existem alguns fatores que vão influenciar diretamente nesse meu contraste, tá? Alguns fatores como temperatura, concentração, pH, tempo. Temperatura. Quanto maior a temperatura no processo de revelação, mais rápido eu terei a redução química da minha fase de revelação. Lembrando que redução química é ceder elétrons para aquela prata que foi sensibilizada na hora da interação do fóton e raio-x e a luz do ecrã junto com os cristais de borboleta de prata. Concentração. Quanto maior a minha concentração, sendo mais elétrons eu vou ter para aceder para a prata, mais rápido vai ser a minha revelação, melhor o meu contraste. pH. O que é o pH? É o potencial de hidrogênio. O pH ele é utilizado o seguinte: o pH ele é utilizado para a gente descobrir se a solução ela tem caráter ácido, se a solução tem caráter base ou alcalino. Então é uma reta que vai de 0 a 14, onde eu tenho um ponto de referência 7. Tudo que tiver abaixo de 7 tem caráter sólido. Tudo que estiver acima de 7 tem caráter alcalino. E o encontro de uma substância alcalina com uma substância ácida encontra a neutralização dessa ação. Então, quando eu falo assim que o pH está alto, ou seja, acima de 14, ele favorece para quem? Para o revelador. Quando eu falo que o pH ele está baixo, ele favorece para onde? Para o fixador. Fixador tem caráter ácido, que vai do ponto de referência de 7 até 0, e o revelador tem caráter base ou alcalino, de 7 a 14, correto? Vamos voltar para lá para a nossa questãozinha aqui. Então, são os fatores que você vai se preocupar no processo de revelação automática que vão influenciar diretamente. E o tempo? O tempo vive em função dos três, vive em função do pH, da concentração e do tempo. Lembrando que temperatura e tempo trabalham inversamente proporcionais. Nessa questão também foi abordado componentes químicos do revelador, tá? Então, o revelador, existem alguns componentes químicos desse revelador, tá? Separei aqui alguns para vocês aqui, ó. A hidroquinona. A hidroquinona é um componente que, né, faz parte do revelador, onde ele tem a função de
transformar aquela prata em prata metálica negra. Ela é um redutor. O que é redutor em química? Ela cede elétrons. Carbonato de sódio ou carbonato de potássio, ele tem a função de pegar a parte da emulsão fotográfica, né? Ela abre os poros da emulsão fotográfica, é o primeiro componente a agir no processo de revelação automática, abrindo os poros, fazendo com que os outros químicos adentrem, com isso ele torna o meio mais alcalino. Sulfito de sódio, o sulfito de potássio, um componente químico, a gente chama ele de antioxidante. Por que isso? Porque dentro, né, quando a gente vem fazer um químico, ele é muito concentrado e a gente faz a diluição desse químico em água. Ela é feita em água, em H2O. Então, o que acontece? Se você tem água, você tem hidrogênio. Um exemplo clássico, se você pegar uma barrinha de ferro e deixar essa barra de ferro do lado de fora, quando ela tiver contato com água, no outro dia, a gente usa um termo muito, né, muito horripilante. A gente vai dizer do dia a dia que ela está enferrujada, mas a palavra correta, ela está oxidada. Então, há oxidação. A oxidação, ela é inevitável no componente, né, do revelador. Por quê? Eu tenho que fazer a diluição daquele componente que ele vem concentrado. Então, automaticamente, eu vou ter que diluir o solvente universal, que é a água, composição química H2O. Então, é inevitável que não se tenha água, tá? Então, para poder reduzir essa oxidação, utiliza o sulfito de sódio para ele diminuir. Ele não exclui, né? Ele não acaba, ele somente diminui a oxidação, deixando o que? O revelador por um tempo a mais, beleza? Brometo de potássio. Nem todas aquelas pratas que sofreram ação do raio-x, elas estão com a imagem. A prata que sofreu a ação do raio-x lá na produção, lá na interação dos fótons de raio-x e de luz do ecrã no filme radiográfico para formar a imagem, existem pratas que não têm imagem e pratas que têm imagem. Aonde o químico vai agir primeiro? Naquela prata que contém a imagem. Os redutores químicos vão nessa prata. Aquelas pratas que não contêm imagem precisam ser protegidas de quem? Dos próprios redutores químicos, né? Que um deles é a hidroquinona, responsável pelos contrastes fortes, o preto e branco, age mais rapidamente, age mais lentamente, tá? Então, o brometo ou o iodeto de potássio, que não está escrito aí, eles são retardadores, eles chamados de antivéu, tá? Já falamos de alguns dele. O agente endurecedor do fixador do revelador é o glutaraldeído. Por que isso? Porque como o carbonato de sódio ele amolece a gelatina, permitindo que os químicos entrem, a gelatina fica amolecida. Como é a revelação automática, ela tem que passar pelos rolos. Se não diminuir o chasso dela, não endurecer ela, ela vai se desfalecer até antes de chegar onde? Lá no fixador. Então, o agente endurecedor no revelador é o glutarodeído. Como a gente tem a hidroquinona responsável pelos contrastes fortes e age lentamente, nós temos também o metol, tá? O metol é um outro tipo de redutor responsável pelos tons de cinzas, tá? Que ele vai agir o seguinte, de forma mais rápida, dando os tons de cinzas. Então aí, através disso, a gente já viu quem controla, né? Os fatores que controlam a revelação e vimos alguns componentes químicos e suas funções dentro do revelador. Através disso, nós vamos resolver o que agora? Vamos resolver a nossa questão. Vamos lá então para a nossa questão. A nossa questão que fala sobre o processo de revelação. Uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês, tá? É muito comum cair na prova IBGP questões de mesmo assunto repetitivamente. E os últimos concursos, vou trazer mais dois concursos anteriores, questões relacionadas a isso, tá? Então se atentem, você prestar atenção nessas questões, ok? Vamos lá então para as nossas questões então.
Quanto menor o pH, ou sendo potencial de hidrogênio, pH menor. pH menor, ele tem caráter ácido. Perfeito. Não, vamos para a opção 1, é isso mesmo. Quanto menor o pH, ou seja, abaixo de 7, ele tem caráter ácido. Mais rápido será o processo de redução química. Se eu estou falando de redução química, eu estou falando de revelação. Maior é o meu contraste. Nós vimos o seguinte, que para o revelador, o pH ele tem que ser alto, porque o revelador ele tem caráter alcalino-base. Para o fixador, o revelador, o pH ele tem que ser abaixo de 7, o revelador acima de 7. Então, com isso, nós concluímos que essa opção aí, essa nossa opçãozinha aí, essa nossa opção aí, ela é falsa. Volta para cá. Essa opção, ela é falsa, tá? Essa opção é falsa. Se essa opção é falsa, nós podemos afirmar o seguinte, que as perguntas, as respostas que começarem com a primeira opção dando como resposta, a gente pode chegar a eliminar ela. Podemos eliminar a letra A e a letra D, não deixando só como opção a B e a C. Vamos ver agora se a 2 está certo ou está errado. Quanto maior a temperatura do revelador, mais rápido ocorrerá o processo de redução química. Sim, sempre lembrando o seguinte, se eu tenho uma temperatura mais alta, eu tenho o que? Mais elétrons sendo cedido para a prata de uma maneira mais rápida e uma redução química, a transformação da imagem latente para a imagem visível, ela vai ser o que? Mais rápido. Sendo que o seguinte, se eu aumentei a minha temperatura, eu reduzo o meu quê? O meu tempo reduzo. São inversamente proporcionais. Temperatura alta, tempo baixo. Tempo alto, temperatura baixa. A número 2 está corretamente. Tá? Então, a nossa opção tem que começar pelo número 2. Começando pelo número 2, nós temos a opção B e C. Não podemos chegar à conclusão porque não lemos a opção 3. A opção 3 diz o seguinte, o agente endurecedor que compõe o revelador é responsável por retardar o inchaço da emulsão, sendo geralmente utilizado para essa função no revelador o glutaraldeído. Sim, o glutaraldeído é o componente químico responsável no revelador para o quê? Para reduzir o que? Esse inchaço da emulsão devido a ter atuado ali o carbonato de sódio, abrindo, né, essa emulsão para que os químicos adentrem. Antes de ele passar para o fixador, vai ter que haver uma diminuição desse inchaço, acontecendo o seguinte, endurecendo essa gelatina para ela passar para o rolo e não se desfalecer. Nossa opção, então, é a opção número letra C de casa. Beleza, pessoal? Uma questãozinha aí bem rapidinha da IBGP, que ela sempre pede essa questão, tá bom? Vamos para uma próxima aula, eu vou corrigir mais questões sobre isso, tá? Vou trazer aqui outras questões de outras coisas. Essa banca vocês têm que se atentar porque elas pedem, porque ela pede proteção radiológica, efeito anódico, contraste, tá? Pede uma questão relacionada ao código de ética. Eu vou trazer isso para vocês até o dia da aula para vocês, como também vídeos sobre, eu vou fazer aqui vídeos, aulas com questões da banca do Instituto Consulplan para vocês, hein? Vamos resolver o maior número de questões da banca Consulplan. Coloque aí, anote para você. Vamos resolver isso. Tá ok? Chamem o pessoal para poder vir. Coloquem sugestões aí no YouTube aí para a gente aí. Curta nossas redes sociais, né? O Facebook é @cursicrades, tá? Vá lá, compartilha lá, nos siga lá, compartilha o nosso vídeo com os amigos, tá bom? Para a gente poder passar esse conhecimento para frente aí. Um forte abraço para todos e até a próxima.